Quando você tem um sistema que não tem aberração esférica, todos os raios luminosos de um sistema óptico caem num ponto ideal e é ali que a imagem fica boa. Fora daquele ponto ideal, não fica boa. Você pode deixar propositalmente um pouco de aberração esférica. Para quê? Para que, na verdade, ao invés de ter um único ponto focal super nítido, você tenha vários pontos focais, como está no desenho inferior, que tenham não tanta nitidez, mas ganham uma profundidade de foco. Então, esse é o raciocínio de quando você gera um sistema com aberração esférica. A aberração esférica, então, tem um lado bom, tá? Tem um lado bom. Isso já foi comprovado pelo trabalho da Caroline Maia, uma brasileira que está radicada nos Estados Unidos, e nesse trabalho ela mostra um gráfico em que existe uma faixa boa, esse V que sobe é a faixa boa num sistema de... o que ela fez aqui foi o seguinte, foi plotar quando que a aberração esférica ganha em profundidade de foco, e a partir de quando ela começa a cair aquele V, ela para de subir aquele V e começa a degradar a imagem. Então, degradar como se fosse assim, toxicamente. Então, você vê que enquanto esse V, que parte da aberração esférica zero, e ela vai subindo, você está ganhando profundidade de foco, mas não está degradando a imagem. O que esse gráfico fala, no fim das contas? Você, com até 0,6 de aberração esférica, seja negativo, seja positivo, você pode ter um benefício de aberração esférica. Desculpa, um benefício de profundidade de foco. Então, sim, a aberração esférica, apesar de ser aberração, tem algumas vantagens e você pode ter isso numa lente intraocular. Por exemplo, essa é uma lente que vende no Brasil. Esse é um perfil de poder de uma lente que vende no Brasil. Então, quando a gente olhou aquele desenho de uma lente, digamos que eu meça bem no meio o poder dióptrico, e meço aqui, meço aqui, meço aqui, meço aqui. Ok, quando você tem uma lente esférica, se eu meço 20, 20, 20, 20, dá sempre 20. No caso de uma lente asférica, como a gente já falou, ele começa a 20 e vai diminuindo devagarzinho para 19,75, 19,5, 19,25 e vai descendo. Existem lentes, como a gente vê nesse perfil amarelo, que ele começa, uma lente de 20, não começa com 20. Olha só esse gráfico. Ele pega e mede no centro vários tipos de lente de 20 dioptrias. Uma lente esférica, uma lente asférica, e essa lente em amarelo, uma lente de 20 dioptrias. Não tem 20, tem um pouquinho mais do que 20. Mas depois, quando ele mede, logo depois do centro, esse poder dá uma caída. Você pode ver em amarelo, ele tem uma variação de poder, que é mais ou menos aquele desenho daquela Crystal Lens. Ele corresponde a essa pequena mudança, modulação de poder dentro da zona de 1,5 milímetro central. A gente já vê naquela ordenada horizontal que é a distância do centro para a periferia. Que lente é essa? Essa é uma lente da Roya, monofocal, que vende no Brasil. A lente asférica monofocal da Roya tem uma modulação de poder na área centralzinha. Então, se a gente entendeu as explicações dos slides anteriores, a gente já deduz aqui que essa lente, apesar de monofocal, é diferente, por exemplo, de uma outra monofocal do mercado. Por exemplo, essa lente em verde aqui, por exemplo. Essa lente em verde é uma lente monofocal normal do mercado. Começa em 20 lá o poder, em verde, e vai descendo, indo para a periferia. Ele não faz essa modulação maluca da linha amarela que a Roya faz. Então, quando você recebe o representante da Roya, você fala assim, essa sua lente, se eu colocar numa máquina que lê o poder dela e procurar a aberração esférica, que é esse mapa que vocês estão vendo, então eu vou ter um registro de aberração esférica na área central, que é exatamente esse desenho anterior aqui. E isso daqui que nós estamos vendo em amarelo, que é uma mudança de poder entre o centro, bem na área central, e na 1,5 milímetro em relação ao centro, é esse mapa de poder aqui. Que lente é essa? É uma lente da Roya, que ela não decresce continuamente de poder, ela faz essa variação, e essa lente é uma lente minha.
tá? Eu mandei para uma máquina de laboratório para documentar essa mudança de poder. Ou seja, tem médicos no Brasil que colocam a lente monofocal da Roya e falam assim, nossa, eu estou tendo um pouco de visão intermediária com essa lente. Por que será? Porque será que, ó, ela tem um pouco de aberração esférica. A Roya não comercializa ela como uma lente EDOF. A Roya não pode falar que ela é uma lente para intermediário por compliance, por regra, mas que no design dela ela tem alguma aberração esférica central, ela tem, e você pode conseguir alguma visão intermediária com essa lente. Outra lente que também tem alguma aberração esférica na área central, que foi lançada agora no ano passado. A gente já está vindo lá de trás, hein? Olha só. Meu Deus do céu, lançaram uma lente nova esse ano passado agora, a Enhance da Tecnis. Sim, mas como vocês viram lá, a gente já tinha lente da Cristalens há 10 anos atrás, a gente tinha a Roya, que acho que já está uns 3 anos no mercado mais, e a gente tem agora a Enhance, e a Enhance, ela também é vendida pela Johnson como uma lente, vocês estão vendo aí, uma lente monofocal. Ela não é classificada como uma lente EDOF, ela é assim comercializada como uma lente monofocal, e aqui ele explica o seguinte, ele explica que a lente não é, olha só, dá para ler com calma, não é baseada em aberração esférica. Ok? E eu estava falando até agora de aberração esférica. E eles falam, mas é baseada num perfil de poder contínuo criado por uma esfera de alta ordem. Ninguém entendeu isso. É uma esfera de alta ordem. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Essa lente é uma lente de aberração esférica. Ponto final. Tá? Apesar da Johnson falar que essa lente não é baseada em aberração esférica, o próprio gráfico de perfil de poder da lente, esse é um gráfico da Johnson, mostra uma área de aberração esférica central. Então, existe uma discrepância entre o que a empresa fala, que é é uma lente baseada em uma esfera de alta ordem, e pode ser mesmo, porque a gente está falando da lente, mas agora, aberração esférica eu não estou falando da lente, estou falando do efeito. E como efeito, ela tem uma aberração esférica central, zonal, como vocês podem ver do lado esquerdo aí. Do lado esquerdo é uma Enhance, do lado direito é uma lente Tecnis esférica normal, e aí isso é um mapa de poder. Vocês já viram vários mapas de poder até agora, esse é um deles, em que você tem uma diferença de poder na área centralzinha e ela é destacada nesse desenho superior à esquerda. Tá?